Ah, galera do canal, o meu caso, vai ver mais um vídeo para vocês. Eu tô aqui com algumas perguntas. A primeira delas é falhas que possam no AVCB, falhas no AVCB que possam causar, custar vidas, né? Falhas no ABC que pode custar vidas. O bombeiro pode deixar uma vida morrer? A outra é: por que chegamos a esse ponto? Onde temos que escolher salvar uma vida ou deixar essa vida morrer? A outra é: o que é vida por vida? Você quer saber sobre isso e muito mais? Vem comigo. Sobre vidas por vidas, não é isso? As pessoas falam. Então, assim, as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, porque o que nós aprendemos na academia? Aprendemos que nós temos que seguir todas as normas e diretrizes de segurança, ou seja, você tem que ter uma avaliação de cena, avaliação de local, você tem que ter toda a proteção, como NR32, luvas, óculos, máscara, ou seja, se não contaminar a vítima, não te contaminar, o socorrista. Ou seja, e como que é isso, vida por vida? Eu explico. Vidas por vidas não é você chegar e morrer por essa pessoa. Não é assim que funciona. Não é um super-herói, você vai lá e morre com aquela pessoa. Não, funciona como? Todos socorristas, todos bombeiros são humanos, seres humanos, têm famílias. Bombeiros civis têm uma família social também, né? Paga aluguel, todas essas coisas. Então, precisa entender isso, precisa entender. Na academia, nós aprendemos que isso fica a critério do profissional. Por quê? Desde que você tenha todas as condições. Por exemplo, tem situações em que a vítima sofre sequelas de ficar numa cadeira de roda ou de ficar numa cama. Por quê? Porque a vítima não tem segurança, então ela vai ser resgatada sem o protocolo. Isso é fato. Por exemplo, porque causas falhas no AVCB pode causar mortes. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uniforme completo, uma PA. Você que não sabe, PA é ali oxigênio onde a pessoa respira e protege toda a parte respiratória da pessoa, do bombeiro no caso, né? Por quê? Como na Boate Kiss, as fumaças chegavam tão forte que é tão quente, né? 900 ou muito mais, que as pessoas inalavam e queimavam ela toda por dentro. Então, a PA, ela protege disso, e também da inalação de fumaça, ela protege tudo isso. Então, quando você vai num posto de trabalho, numa empresa onde tem centenas de pessoas, lugares são milhares de pessoas, e você vê lá um uniforme de bombeiro sem uma PA. E tem um AVCB. Por que eu falo isso? Porque eu trabalhei na multinacional, e lá eu fiquei sabendo da história. Lá era bombeiro militar que trabalhava lá, né? Fazia os bicos, vamos dizer assim. E todos os bombeiros militares fizeram greve para ter todo o equipamento lá. Equipamento completo, com PA, com tudo. E outros equipamentos que eles usam. Então eles conseguiram isso. E de mais pra frente eles perderam esse posto, entrou o bombeiro civil, a gente. E assim, era completinho, tinha tudo isso. Agora, por que em prol da categoria eles fazem isso e em prol do bombeiro civil não tem isso? Você consegue entender? Então, é assim, é que essa rincha acaba custando vidas. Porque num AVCB, que custa ele levar o uniforme? Tá faltando isso. Então ele coloca lá uma observação, é a PA. Então a pessoa tem que ir lá e comprar. Aí você fala assim, a que ponto chegamos isso, a escolher uma vida? Que ela vive ou morre? A que ponto? A que ponto chegamos a isso? Porque assim, por exemplo, eu lembro, eu vou falar de coisas que eu vivi, que é mais fácil para você entender e compreender. A gente ficava de frente com a rua e assim, a responsável, no caso a gerente, falava assim, se alguém passar mal, vocês não devem prestar atendimento. Então, aí você cai em muitas coisas. Por exemplo, se você prestar atendimento, você cai na justa causa, né?
um JC, se você não presta atendimento, você cai no não prestar socorro para a pessoa, porque você é uma pessoa treinada e não está prestando socorro, deixa a pessoa morrer. E se você foge da situação, você pode pegar cadeia. Então, aí você fala assim, qual é a atitude correta para tomar? Né? Qual é a atitude correta? Por exemplo, em um hospital, um amigo estava no hospital e a ordem era o quê? Não abrir elevador, só os técnicos abrem. E tinha uma moça lá, uma paciente, bomba de fusão, e se acabasse aquela medicação, ela ia morrer. E estava acabando. E o marido desesperado, falando. O bombeiro foi e abriu. O que aconteceu? Levou um justa causa. E se essa pessoa morre? Eles têm dinheiro, são ricos, o que importa? Então você vê a situação que está chegando as coisas. Isso é uma das coisas que eu estou falando. Por exemplo, o título desse vídeo eu falei assim, o bombeiro civil pode deixar uma vida morrer? Como é que funciona isso? Você não pode morrer numa situação onde você não tem equipamento, não tem material. Um amigo do hospital, trabalhava no hospital e começou a pegar fogo, ar-condicionado, e ele pegou e não tinha PA, tinha a uniforme, a capa de aproximação, mas não tinha PA. Ele pegou a camiseta, molhou ela, colocou aqui e foi lá, e combateu. Salvou dezenas de vidas lá, que poderia morrer. Você acredita que no hospital ele levou bronca do governo militar, porque ele agiu sem os IPIs. Agora, quem fiscaliza isso? Ou quem deveria fiscalizar isso, né? Assim, e por que a falta de fiscalização, ou então o AVCB pode trazer morte? Por quê? Eu estava em um hospital infantil e lá parecia um arco-íris os extintores, com lacres de todas as cores, ou seja, tudo vencido, caldeira vazando, e então você vê assim que tem uma fiscalização. E crianças ainda, crianças. E assim, e esse livro ficava na mão do encarregado, ele não deixava ninguém preencher com as irregularidades. Por quê? Porque ele sabia que estava errado. Então, quando eu fui lá cobrir um amigo meu, eu peguei e relatei tudo. E ele ficou bravo comigo. Falou assim você me ferra, por que você relatou isso? Eu falei, porque é o certo. Vocês precisam tomar providência. Se essa caldeira explode, meio quarteirão vai embora. E essas crianças? E esses extintores, na hora H, falhar, como é que faz? Então, assim, você vê que o AVCB causa isso. Causa isso. Por que, então, são aprovadas essas situações? Como lá, a biblioteca da luz lá, o museu, né? Então, não tinha equipamento, ele salvou todas as pessoas e ele foi lá combater o patrimônio, morreu. A família não foi indenizada. O prefeito, o governador, sei lá, falou, o que ele falou? Ele falou assim, equipamento a gente consegue fazer uma reforma aí. Todo o material é online, a gente consegue recuperar. Agora, e a vida do bombeiro, que não tinha equipamento? E isso aí foi aprovado, liberado para abrir. Então você vê assim, o que está acontecendo? O que precisa ser feito? Por que chegamos a esse ponto? Por que chegamos a esse ponto? Porque pessoas que deveriam cuidar da segurança não entendem de segurança. Gerentes que não entendem de segurança. Você vê assim, engenheiros que não entendem de segurança. Então pessoas que tomam cargo mandam você tomar atitudes onde pode custar uma vida. Uma vida. Eu perguntei para a moça, mas por que essa atitude de não atender uma pessoa? Aí falou para mim assim, é porque atenderam uma senhora, ela processou a empresa. Eu falei, e daí? Mas assim, imagina a situação. Se a mãe dessa gerente tem um infarto lá na frente, a gente lá deixa morrer. Imagina a situação. Então a gente tem que ver uma situação que seja assim, com a gente. Aí, por que eu coloquei esse título? O bombeiro pode deixar uma vida morrer? Por quê? Assim, e se eu falar coisa aqui, você vai ficar abismado.
Por quê? Porque você, membro da sociedade, você pessoa física ou jurídica, sei lá o que seja, você deixa pessoas morrer na sua frente. E pior, familiares ainda. Quando você não faz um curso de PS, por exemplo, e o seu pai, a sua mãe, o seu filho entram numa parada e você não presta atendimento, passou lá 10 minutos, chegou o resgate, vai prestar o primeiro socorro. E o resgate lá não tem as medicações, até chegar o SAMU também. Essa pessoa vai a óbito, ou seja, você deixou a pessoa morrer na sua frente. Entende a situação? Entende o que está acontecendo no Brasil hoje? É isso. Eu gosto de dar curso gratuito. Quando eu vou dar curso gratuito, eu tenho que implorar. Implorar para dar curso gratuito. Eu não entendo uma coisa dessa. Não estou cobrando, estou dando de graça, implorando para as pessoas, porque eu não quero ver pessoas morrendo por falta de atendimento, falta de conhecimento. Porque quando você leigo, faz umas compressões na pessoa ali, quando chega o resgate ou o SAMU, essa pessoa ela tem chance de sobreviver. Por exemplo, quando você faz as compressões, as respirações, ou só as compressões, que seja, de 4 pessoas, uma ressuscita ali na hora mesmo. Agora, nos Estados Unidos, 400 mil pessoas morrem de infarto, no Brasil 200 mil. Então, assim, na pandemia a gente escuta histórias de médicos, enfermeiros, que tinham que escolher pacientes, que tinham que deixar morrer, para colocar jovens. Então, se eu vi história de enfermeiro, por exemplo, que eles chegavam mais cedo, faziam uma lista das pessoas que eram mais idosas, que tinham doença crônica, para tirar essas pessoas e deixar as jovens viver. Um amigo meu, ele trabalhava no Bombeiro Militar da Bolívia, né? Agora ele é bombeiro civil aqui no Brasil. E teve um acidente grande, ribanceira, batida de caminhão, de ônibus, essas coisas assim, de grandes proporção. Então, a equipe dele, era poucas pessoas, ele teve que escolher qual vida salvar. A gente tem o método START, que são as lonas, as cores lá, desde a pessoa morta até a pessoa boa e a menos. Então, vai classificando qual pessoa que você vai ter atendimento prioridade. Então, assim, todos os momentos nós estamos escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. Quando um empresário ele acha que não precisa de equipamento, não precisa, que o bombeiro não precisa de uma PA para trabalhar. Por exemplo, quando você entra num combate cheio de fumaça sem a PA, você morre. Simplesmente assim. Então você acha que isso é vida por vida? Pensa e me fala sobre isso, beleza?